noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que os bons espíritos do Portal da Luz possam estar nos acompanhando, nos ajudando, nos abençoando e que nós possamos continuar a nossa jornada com saúde e com muita fé. Hoje nós vamos refletir sobre a genialidade. Eu já fiz até esse texto presencial lá no Centro Espírita, mas eu gosto muito dele. É importante que a gente reflita sobre a imortalidade da alma. Espírito é a parte inteligente do universo. A inteligência e a razão, o conhecimento e o sentimento, a vontade e a liberdade são atributos do espírito imortal. A inteligência é variável, individual e suscetível de progredir. Até porque atos inteligentes decorrem de aprendizagem. Não é em vão que estamos sempre buscando o conhecimento, a nos esclarecermos, estudarmos, principalmente nós espíritas, estudarmos a doutrina dos espíritos à luz do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, atos inteligentes decorrem de aprendizagem. Nós temos que aprender, a usar essa inteligência que Deus nos concede. Sendo dinâmica, gera o progresso e o conhecimento da humanidade. Ela dá ao ser humano a consciência de sua individualidade e da existência de Deus, o que o difere dos animais e dos outros seres da criação. A inteligência propicia o reconhecimento das boas resoluções, que são a voz da consciência que o adverte do que é o bem e o mal. Hoje nós já temos a capacidade de distinguirmos o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Nasce e renasce o espírito em diversos círculos para conquistar e reconquistar afetos, alargando os horizontes da fraternidade entre todas as criaturas. O ser deve evoluir em 3 aspectos fundamentais: filosófico, científico e religioso. Filosófico nos explica quem somos, científico para que viemos e religioso para onde iremos. Mesmo que para isso tenha que renascer e nascer tantas vezes forem necessárias. O espírito parte em cada existência do ponto em que chegou na existência anterior. A partir do nascimento, as ideias retornam gradualmente, à medida que se desenvolvem os órgãos e a inteligência. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança. Mas qualquer coisa que se faça jamais poderá sufocar o germe vivaz que Deus depositou nas pessoas no momento da sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade que a inteligência nas sucessivas reencarnações proporciona. Conta-se que um jovem médico se acercou do notável compositor Mozart, pedindo que o ensinasse a escrever uma sinfonia. Ao que ele sugeriu escrevesse antes sonatas, porque era muito jovem ainda. Indignado, o rapaz retrucou: "Mas o senhor escreveu sua primeira sinfonia aos 10 anos.
Bem-humorado, o músico austríaco responde: realmente, eu escrevi com aquela idade, mas não perguntei a ninguém como fazê-lo. Isto nos conduz a destacar o prodígio que são algumas crianças, que demonstram bem cedo a genialidade, qual seja dominar várias línguas, compor, pintar, escrever poemas, desenvolver teoremas. E mesmo hoje em dia, né, o computador, todas as mídias sociais, eles têm uma capacidade incrível de manipular o computador, o celular. Então a gente sabe que eles já vêm, né, com essas tendências. O próprio Mozart, aos 4 anos, executava sonatas ao piano. Beethoven, Michelangelo, Salvatore e outras crianças geniais do passado e de hoje que temos conhecimento. Mesmo o Cristo, aos 11 anos, dava lições no Sinédrio. E os espíritos superiores esclarecem que tais fenômenos de prodígio são devido ao progresso anterior da alma. Há uma ideia inata. Nós lemos no Livro dos Espíritos, na questão 218. Lembrança remota do talento adquirido em várias vidas passadas. Equivale, pois, dizer que nada do que se aprende é perdido em tempo algum. Cada etapa vencida é vitória conquistada. Plenamente concorde com as leis do progresso, tais fatos nos remetem à reflexão em torno dos talentos de que somos portadores, convidando-nos a prestar atenção para o que possamos ter trazido de vidas pretéritas, tanto para o bem como para o mal, se somos mais ou menos bons e inteligentes. Nós vemos então no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26, temos sobre essa capacidade de nos tornarmos e melhorarmos. Aquele que é bom pode ser melhor, e aquele que é melhor pode ser ótimo. Então sabemos que na vida existe essa oportunidade dinâmica de crescimento e de evolução. Confirmando, pois, que renascemos não somente para resgatar débitos, acertar problemas de ontem, mas também para amadurecer avanços iniciados em outras encarnações. A reencarnação ficaria destituída de valor, se não burilasse o espírito quando do retorno iluminativo. Os que sabemos mais, os que trazemos melhores mensagens de vida e experiências maiores, somos convidados a trabalhar em prol de uma vida mais bela e elevada. Todos nesta vida somos alunos e professores. Estamos destinados a aprender, a ensinar e também a conviver fraternalmente uns com os outros. Também Joana de Ângeles nos diz: o pavio que não arde, conserva-se, todavia não espalha a luz. Então, a dinâmica da vida é justamente essa, é nós distribuirmos todo o conhecimento, todo o amor já conquistado, tudo que nós adquirimos de bem e de bom através do conhecimento, nós podemos dividir e transmitir aos nossos irmãos de jornada. A exemplo da parábola dos talentos, né, que Jesus nos traz, né, tão profundamente essa dica de que nós podemos sim fazer, nem que seja um pouco, fazer algo por alguém ou pelos que nos rodeiam.
E é desta forma que os benfeitores da humanidade retornam, vez que outra, ao cenário terrestre, revestidos de uma roupagem carnal diferente, para atenderem aos irmãos da retaguarda, a exemplo do nosso Mestre Jesus, de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, a irmã Dulce e outras pessoas que tomamos conhecimento, e muitas outras que não tomamos conhecimento do seu trabalho em prol da humanidade, em prol dos outros. O próprio Eurípides Barçanufo, que é o mentor da nossa casa, do Portal da Luz, também foi um ser que veio revestido por essa roupagem carnal, nos trazer o exemplo do amor ao próximo e da capacidade que temos de nos transformarmos. Quem haja evidenciado nas artes, nas ciências e tenha brindado o mundo com produções belíssimas, pode estar retornando para se dedicar ao bem e ao progresso do próximo, exercitando assim outras habilidades e sensibilidades, usando seus talentos de diferentes formas, conforme a ocasião e conforme se proporciona. Eles podem demonstrar toda essa capacidade, conquistada em reencarnação passada, nesta reencarnação, através do amor ao próximo, trazendo o benefício a toda a coletividade. Quem tenha, por exemplo, se esmerado na ciência dos números, pode retornar em outro campo totalmente diverso. Nós temos 3 aspectos da doutrina espírita, que nós vimos no início, que é a ciência, a filosofia e a religião. Nós temos que evoluir nesses 3 aspectos. Por isso, a misericórdia divina nos permite que reencarnemos tantas vezes quantas necessárias. Numa reencarnação, a gente pode evoluir na ciência, noutra podemos na filosofia, noutra na religião, e quando chegarmos nesse tríplice aspecto, conseguimos colocar em prática esses 3 aspectos da evolução do espírito imortal, nós estaremos num patamar mais elevado e também sujeitos a sermos exemplo, como nós vimos ali antes, o próprio Mestre Jesus e outros seres que nos são exemplares, de lições de vida, de humanidade e de fraternidade. Sem jamais, então, perder em momento algum o que aprendeu, exercitou ou lecionou em vidas passadas. Isso também explica a facilidade que algumas pessoas têm em determinadas áreas do saber, que são os chamados gênios. E para terminarmos, parafraseando Lavoisier, nada se perde na natureza, tudo se transforma. E diríamos, se transforma para o bem, sempre se aproveita mais essa transformação. Então, quando se transforma para o bem, sempre se aproveita muito mais. E Kardec nos deixa uma diretriz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. O nosso Mestre Jesus nos ampara sempre, não tenhamos dúvidas. E não esqueçamos, meus irmãos, vamos fazer o Evangelho no lar, agradecer pela nossa saúde, pelas oportunidades que temos, pelo alimento que não nos tem faltado, pelo amparo dos amigos, tanto os amigos encarnados como os desencarnados, que estão sempre presentes em nossa vida. Vamos agradecer sempre. E a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão para com Deus, para com a espiritualidade, é divulgando a doutrina dos espíritos e também nos transformando em pessoas melhores e fazendo o Evangelho no lar, porque o Evangelho do lar é uma luz que se acende
ao nosso redor, da nossa casa e também da nossa vizinhança. Muito obrigada, meus irmãos, que tenhamos uma boa semana, que o nosso Mestre Jesus continue nos amparando e que Deus possa mandar os seus emissários, anjos da guarda, que são nos amparando, nos intuindo e nos protegendo. Muito obrigada e que assim seja.